O Ibovespa segue corrigindo e o setor de energia elétrica está voltando a ser uma grande oportunidade, que ele já vem caindo mais de 13%. Então agora podemos enxergar algumas empresas do setor de energia elétrica que parecem estar bastante descontadas e podem estar entrando na janela de oportunidade se você for um investidor de médio a longo prazo. Nesse vídeo eu vou comentar sobre algumas empresas, mostrar o meu preço teto projetado e os dividendos esperados para esse ano de 2026. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, aqui vocês conseguem ver o fluxo estrangeiro na bolsa brasileira, onde os estrangeiros estão retirando dinheiro da nossa bolsa desde ali da metade de abril. Desde o topo do Ibovespa, eles vêm retirando o dinheiro da nossa bolsa, vocês podem ver aqui nesse gráfico de baixo. Estávamos na faixa de 70 bilhões e já estamos em 42 bilhões de entrada de fluxo de estrangeiro nesse ano de 2026. Então essa força vendedora fez com que o Ibovespa saísse ali do quase 200 mil pontos para hoje na faixa de 173 mil pontos. E com isso, o setor de energia elétrica vem apanhando bastante nesse ano, uma queda de basicamente 14% aqui no índice de energia elétrica. E quando olhamos para o valuation do setor de energia elétrica, vocês podem ver que a mediana desse período do preço sobre lucro está em 9,1 vez e a média de todo esse período nos últimos 10 anos é de 10 vezes lucro. Então já estamos abaixo das médias, mas ainda pode cair um pouco mais, porque vocês podem ver que já chegou em períodos lá em 2025 que esse valuation estava na faixa de 8,5 a 8 vezes, ou lá em 2022, que realmente aqui é uma raridade, onde várias empresas de energia elétrica estavam ali cotadas a 7 vezes lucro. Então, já temos desconto no setor de energia elétrica e nesse vídeo eu vou mostrar algumas empresas que eu acompanho, eu já fiz vídeos aqui no canal, que eu ainda estou reforçando que elas estão começando a ficar bastante descontadas se você é um investidor que tem visão de mais longo prazo. E a primeira empresa é a CEMIG, e vocês podem ver que a CEMIG hoje está nos R$ 11 e eu falo há bastante tempo, desde a faixa dos R$ 12, que ela tinha ali formação para chegar até a faixa desses 11. Se vai cair ou não dos 11, mais para o final do vídeo eu vou comentar sobre isso. O PL dela fica aqui na faixa de 6,5, mas esse PL ainda está com umas distorções. O PL real da CEMIG é na faixa de 8 vezes para esse ano de 2026 e também para 2027, porque o próprio mercado já estima que a lucratividade da empresa vai ficar aqui de lado pelos próximos 2 anos, principalmente devido ao forte ciclo de investimentos e o aumento da alavancagem. Isso faz com que as despesas financeiras sejam cada vez maiores, fazendo com que essa lucratividade caia agora no curto prazo. Obviamente, esses projetos vão entrar em operação e gerar mais receitas para a companhia. E eu já falei em outros vídeos também que em 2028 teremos uma revisão tarifária da parte de distribuição da CEMIG, e é por isso que ela vem investindo mais de 40 bilhões para os próximos anos. Então, eles querem que essa revisão tarifária seja ali na faixa de pelo menos 20 a 25%, assim como aconteceu com a Copel, que eu vou explicar novamente nesse vídeo. Com isso, lá para 2028, podemos ter um valuation bem mais atrativo. A CEMIG não vai pagar nesse ano de 2026 esses 11% de dividend yield, não vai ser na faixa aqui de 6% basicamente. Um dividendo parecido com esse deve acontecer apenas em 2028, se tivermos realmente essas altas revisões tarifárias. E a próxima empresa é a CPFL Energia. A CPFL Energia é uma empresa de distribuição que possui também transmissão e geração de energia, assim como a CEMIG. E vocês podem ver que ela saiu aqui do preço de R$ 53 aproximadamente e caiu até a faixa dos R$ 42. E nessa faixa a CPFL já tem bastante desconto aqui. Vocês podem ver que o preço sobre lucro dela está realmente nessa faixa aqui de 8 vezes e meia aproximadamente mesmo. Mais para o final do vídeo eu vou mostrar para vocês o preço sobre lucro projetado para esse ano e o ano que vem. A CPFL deve pagar também um dividendo bem próximo desse de quase 8% para esse ano de 2026. Então, existem vários projetos também construindo no momento e ela está num ciclo de investimentos tão grande quanto a CEMIG. Ela também espera que para os próximos anos, revisões tarifárias façam uma composição maior na sua lucratividade e o mercado também acredita nisso,
mas existe um pessimismo exagerado agora no curto prazo, fazendo com que a CPFL fique aqui distorcida no curto prazo. Quando olhamos para a ótica do PL, vocês podem ver que é uma raridade a CPFL estar cotada nesse PL de menos de 10 vezes lucro. Podem ver que a média do PL dos últimos 10 anos é de 12 vezes e hoje ela está cotada a 8 vezes lucro. Então existe sim um certo desconto aqui na CPFL, mas o mercado segue com um certo pessimismo na companhia. Mas para o final do vídeo eu vou comentar sobre dividendos e preço-teto da CPFL. E a terceira empresa, que eu também gosto bastante, é a Copel, e eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar todos os vídeos sobre essas empresas aqui no card para você acompanhar com mais detalhes. A Copel caiu desde os R$ 17 e hoje está nos 14,40. Quando olhamos para o PL da Copel, parece bastante elevado, mas a Copel já vai ter um incremento bem substancial de aumento de receitas para esse ano de 2026, principalmente por conta de uma revisão tarifária que deve acontecer na faixa de 20% para esse ano. Além disso, também o reajuste tarifário pela inflação, ou até um pouco mais, que deve acontecer para o final do ano. Então, com isso, já vai compor a parte de distribuição da Copel, lembrando que ela é uma empresa bem parecida ali com a CEMIG e a CPFL, ela também tem transmissão e geração no seu portfólio. Ela também possui vários projetos em andamento que devem começar a gerar valor para o acionista em relação à geração de energia elétrica e vai compor ainda mais as receitas para a Copel. Mas para o final do vídeo vou mostrar o PL projetado da Copel, que mesmo sendo aparentemente alto esse PL, vocês verão no final do vídeo que existe sim um certo desconto nos preços atuais da Copel e obviamente que se ela cair mais vai ser bem excelente, mas já existe desconto. E é complicado olhar para a média do PL da Copel por conta do seu histórico recente como empresa privada. Como eu já destaquei naquele vídeo, ela foi privatizada em 2023, então esse histórico anterior não conta muito porque ela ganhou bastante eficiência depois da sua privatização. Então, cuidado olhando diretamente para PL na Copel quando olhamos para o histórico anterior. E quando olhamos aqui para o preço-teto de todas as empresas, vamos falar primeiramente de CEMIG, e para 2026 eu espero um dividendo na faixa de 6% aproximadamente. Para 2027 ela deve ter mais ou menos os mesmos dividendos, porque a sua lucratividade deve ficar de lado para os próximos 2 anos. Em 2028 é esperado esse aumento de lucratividade por conta das revisões tarifárias. Aí sim eu já espero um crescimento nos dividendos para a CEMIG, na faixa de 9,43% para 2028. Então você tem que ter um pouco mais de paciência aqui em relação à CEMIG. Mas todas essas distribuidoras estão com grandes projetos em operação, grandes investimentos estão sendo feitos no momento. E a dívida dessas companhias estão aumentando no curto prazo. Elas todas apenas estão se alavancando e tendo ali um resultado financeiro um pouco mais negativo no curto prazo, devido à elevada taxa de juros e à elevada dívida. Quando olhamos para o PL, vocês podem ver aqui o 8 vezes lucro que eu comentei com vocês, que é o PL realmente para esse ano de 2026. Para 2027 deve ser por volta desses 8 vezes lucro. E quando olhamos para 2028, com esse provável crescimento de receitas, nós teremos um PL ali na faixa de 5,83. A lucratividade da empresa também deve aumentar. Quando olhamos para o preço teto, eu tenho um preço teto de 12,50 para a CEMIG, uma margem de segurança de quase 13%. Pessoalmente, eu ainda espero que o mercado bata um pouco mais nas ações da CEMIG, para assim começar a montar posições na carteira em relação à empresa. Eu vejo muita gente falando em relação a tag along, mas esqueçam tag along quando vocês estão investindo principalmente em empresas que são estatais, porque o máximo que vai acontecer é essa empresa ser privatizada, e quando for privatizada, muitas vezes essa empresa vai ser migrada para o novo mercado, assim como aconteceu com a Copel. A Copel também não tinha tag along, ela foi privatizada, ela tinha CPLE 3, CPLE 5, CPLE 6, e aí depois da privatização eles colocaram todas as suas ações no novo mercado. Então isso pode acontecer também para a CEMIG, e existe um mundo sim dela ser privatizada nos próximos anos, mas não tem como ter certeza, mas esqueçam em olhar tag along para a CEMIG. A CPFL já é uma empresa privada há bastante tempo e ela possui já essa total normalização do seu resultado depois de se tornar uma empresa privada. Por isso que o mercado atribui melhorias no balanço em relação à Copel e não tanto a CPFL, porque ainda tem muita coisa no balanço da Copel para ser melhorada, porque ela foi privatizada há menos de 2 anos e meio. Quando olhamos para a CPFL Energia,
não temos mais esse quesito do mercado precificar ela muito mais, esperando já melhor. Eles olham já para o balanço e acreditam ou não nesse crescimento do balanço. O PFL tem agora um payout de 90% aproximadamente, o que nos gera um dividendo para 2026 na faixa de 9,88% e 10,98%. E a seguir eu vou mostrar para vocês que tem sim condições da CPFL Energia investir e manter um payout elevado dessa maneira. Obviamente que eles mesmos destacam se o seu perfil de dívida aumentar em patamares que eles não consideram favoráveis, eles vão reduzir o payout ali para o mínimo, que é de 50%. Isso pode acontecer para a CPFL Energia e também para a Copel. PL projetado na faixa de 9 vezes para a CPFL e 8,20 quando olhamos para 2027, com os crescimentos de resultados que é esperado para a CPFL. Meu preço teto está em R$ 53,00, 24% de mais segurança na CPFL Energia, e eu pessoalmente não devo demorar para montar posições nessa empresa para a minha carteira. Eu nunca tive CPFL Energia na minha carteira, mas é uma excelente elétrica que vem trazendo sim grande retorno para seu acionista e também crescimento de resultados e bom pagamento de dividendos. Então é uma empresa que eu estou bastante de olho e pode ser que a qualquer momento eu possa colocá-la sim na minha carteira. E quando olhamos para a Copel, é aquele ponto que eu falei com vocês, um dividendo aqui moderado na faixa de 5 a 7%, principalmente por conta do valuation atual dela. O PL está realmente elevado no curto prazo, mas vai cair para 2027 e também para 2028 pelo crescimento dos resultados. Vocês podem ver que para 2027 já é esperado 12 vezes lucro, e essas empresas de distribuição, geração e transmissão, são todas essas que eu estou mostrando nesse vídeo, sendo empresas privadas, elas estando ali num PL projetado por volta de 10 vezes lucro, já começa a ser uma oportunidade se você tem uma visão de mais longo prazo. E a Copel está começando a abrir essa janela. Vamos ver se o mercado vai bater mais nas cotações de Copel. Quando eu mostrar a parte gráfica, eu vou mostrar os preços que vão fazer sentido para eu colocar Copel na minha carteira. Vocês podem ver que meu preço teto fica aqui na faixa de R$16,00, 11% de margem de segurança. Nesses preços eu ainda não aporto em Copel, eu espero uma margem de segurança maior. Quando olhamos aqui para o fluxo de caixa livre yield dessas empresas, nos últimos 20 anos, vocês podem ver que a CEMIG tem um fluxo de caixa livre yield de 8,48%, e lembrando que o fluxo de caixa livre yield é o fluxo de caixa operacional menos os investimentos, que são o CAPEX. Então, isso é basicamente depois dos investimentos o quanto sobra de caixa, e aí depois a empresa paga dívida e também dividendos. E aqui vocês podem ver que a CEMIG não tem uma alta capacidade de pagar altos dividendos, por isso que ela setou seu payout mínimo obrigatório para 50%, e eu acredito que eles devem pagar ali por volta de 60% de payout, o que vai dar mais ou menos aqueles dividendos de 6% que eu comentei com vocês. O dividendo sustentável da CEMIG realmente é essa faixa de 6% de dividendos. E quando olhamos para a CPFL Energia, que já muda, ela vem gerando bem mais caixa do que a CEMIG e a Copel. Vocês podem ver que o fluxo de caixa livre yield dela é na faixa de 12,41%, por isso que ela consegue entregar esse crescimento de investimentos, alto pagamento de dividendos, com um payout bastante elevado, porque o seu fluxo de caixa que está sobrando depois dos investimentos consegue compor isso, e eles ainda conseguem pagar a sua dívida. Realmente é sustentável esse pagamento de dividendos na CPFL Energia. Obviamente que em outros períodos já foi bem maior esse fluxo de caixa livre yield, não quer dizer que é um investimento ruim no momento atual. Vocês podem ver que a sustentabilidade dos dividendos é bastante favorável aqui na CPFL Energia. E quando olhamos para a Copel já tem um fluxo de caixa livre ali na faixa de 5 a 6%, que é basicamente o que ela vai pagar de dividendos. Você pode ver que depois dos investimentos ainda sobra um pouco para os dividendos da Copel. E a própria companhia já fala que o payout mínimo deles é de 75%, e esse payout vai ser mantido enquanto a companhia tiver ali por volta de 2,8 vezes de dívida líquida sobre EBITDA. É basicamente o patamar atual, então ela mantendo essa dívida nesse patamar, ela deve continuar pagando pelo menos 75% do seu lucro líquido em dividendos. Então, existe também sustentabilidade nos dividendos aqui da Copel. E quando olhamos para a parte gráfica da CEMIG, vocês podem ver que ela respeitou esse longo canal de alta que vem desde 2020. E em outros vídeos eu falei que ela poderia chegar no fundo desse canal, e chegou. E aparentemente
ela deve reverter esse movimento para a alta, se manter dentro desse canal e chegar até o topo do canal novamente na faixa dos R$ 14. Mas quem sabe o mercado brasileiro apanha um pouco mais e a CEMIG seja jogada aqui para a faixa dos R$ 10, que seria uma boa oportunidade para ter a CEMIG em carteira. E quando olhamos para a parte gráfica de CPFL Energia, vocês podem ver que ela vem respeitando também esse longo canal de alta, rompeu esse canal para cima e ela aparentemente está rompendo esse canal de alta aqui para o canal anterior. Então isso pode fazer com que o mercado bata um pouco mais nela, mas eu não acredito que o mercado deva jogar ela para a faixa dos R$ 38, R$ 37, que é o que mostra aqui nesse canal. Então, existe bastante chance do mercado segurar a CPFL aqui na faixa dos R$ 41 e talvez até voltar para esse canal de cima. Caso isso aconteça, o mercado brasileiro volte com mais fluxo estrangeiro, não duvido da CPFL Energia voltar para os R$ 58, que seria ela ser reprecificada ali para a faixa de 11 a 12 vezes de preço sobre lucro, que é o normalizado ali para esse tipo de companhia. Quando olhamos para a Copel é bem parecida, estava nesse canal de alta, subiu para esse outro canal um pouco mais inclinado e agora ela rompeu o canal e voltou rapidamente para ele e aparentemente deve chegar aqui no fundo do canal na faixa dos 14 a 13 reais basicamente. Na minha visão, isso aqui ela ficaria na faixa ali de 14, 13 vezes e meia de preço sobre lucro para 2026, para 2027 já chegaria ali na faixa de 11 vezes, mas quem sabe o mercado fique mais bravo e jogue ela aqui para a faixa de R$ 13, que aqui seria aquela faixa que eu comentei com vocês, de 10 vezes lucro aproximadamente. Aí sim seria uma excelente oportunidade para colocar Copel na carteira. Caso o mercado segure aqui nesse fundo de canal, existe chance de jogar a Copel de volta ali para o topo histórico nos R$ 16. Então é isso, pessoal. Um breve resumo aqui em relação a essas três empresas que eu já fiz vídeo aqui no canal, por isso que eu fiz uma nova revisão aqui em relação a elas, somente para mostrar para vocês que elas seguem apanhando e seguem abrindo janela de oportunidade. Então comenta aqui embaixo qual elétrica dessas que você vem comprando ou que já tem em carteira. Eu pessoalmente não tenho nenhuma delas, mas eu sigo bastante de olho na CPFL Energia, que pode entrar sim na minha carteira se o mercado continuar batendo um pouco mais na companhia. Então já deixa aqui o seu comentário. Se você for novo por aqui, já se inscreve nesse canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo e desse canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.